Existem muitos Mandalorianos famosos e respeitados em toda a galáxia, mas nenhum foi tão importante para a cultura mandaloriana como Mandalor, o Supremo. Sou Kuigar, esse é o Central Pandora, e hoje você vai conhecer a história do Mandaloriano mais poderoso da galáxia, aquele que desafiou a Ordem Jedi e quase dominou a República. E antes de mais nada, se você quiser ficar por dentro de todos os universos da ficção científica, não deixe de se inscrever no Central Pandora e ativar o sininho para receber as nossas notificações. A gente está sempre trazendo entretenimento e conhecimento de todas as galáxias para você. Te-Anilá Mandalor, ou Mandalor, o Supremo, em Galáctico Básico, também conhecido como o Pai das Sombras, liderou os maiores guerreiros da galáxia durante o auge das forças mandalorianas. Mas muito além disso, ele trouxe as maiores e mais importantes mudanças para a cultura do Mandoade, e evitou que essa sociedade fosse extinta. Pouco se sabe sobre a juventude desse guerreiro, mas ele fazia parte da guarda do Mandalor o Indomável. E aqui vale ressaltar que até esse ponto da Antiga República, os Mandalorianos eram formados exclusivamente pelos Taungs, uma raça originária de Coruscant, que criou uma sociedade toda baseada na caça e na honra pelo combate. Ainda sob o comando de Mandalor o Indomável, Mandalor o Supremo fez parte das Guerras Sith, e foi justamente durante um ataque que deu errado ao planeta de Onderon que ele e o seu grupo tiveram que fugir para a lua de Dexan. Essa é uma lua com um ambiente muito selvagem e extremamente perigosa, por isso que ela ganhou o apelido de Lua Demônio. Enquanto o grupo de guerreiros ainda estava em Dexan, Mandalor o Indomável acabou morrendo, e como manda a cultura mandaloriana, o guerreiro mais forte assumiu seu lugar. Mandalor o Supremo assumiu a armadura e o capacete de Mandalor o Indomável, trocando apenas o esquema de cores. E o seu primeiro ato foi provar que ele era merecedor do título O Supremo. E ele fez isso fortalecendo os Mandalorianos de uma forma jamais vista. Ele convocou todos os clãs sobreviventes das Guerras Sith para reunir os Mandalorianos e reconstruir o seu exército. Mas esse plano tinha um problema. Mandalor o Supremo sabia que a sua espécie tinha um número cada vez menor de guerreiros. E com isso, a cultura mandaloriana iria acabar com a iminente extinção dos Taungs. Então ele realizou uma das mudanças mais importantes na história da galáxia e que salvou o futuro dos Mandalorianos. Sob a sua administração, qualquer guerreiro seria aceito nessa cultura, independente da espécie. Essa decisão fez com que em pouco tempo o exército de Mandalor o Supremo tivesse centenas de milhares de novos guerreiros. E justamente por ele trazer guerreiros de todas as galáxias, os Mandalorianos estavam ficando cada vez mais fortes por causa da sua pluralidade. Outra importante decisão foi mudar a base de treinamento e operações dos Mandalorianos para a lua de Dexan, já que o ambiente inóspito seria o local perfeito para o treinamento dessa nova geração de soldados. Com essas mudanças, o Mandoade se tornou maior do que nunca, com um treinamento superior ao das gerações passadas. Nesse período, os Mandalorianos ficaram conhecidos como os Neo-Cruzados. Tudo o que faltava era uma batalha digna para provar que eles eram os melhores guerreiros que a galáxia já viu. E com um empurrãozinho da manipulação do Sith, Mandalor o Supremo sabia exatamente quem enfrentar. A parte principal da sociedade dos Neo-Cruzados era encontrar honra e glória através do combate. Então nada melhor do que fazer isso enfrentando a maior força política e militar da galáxia, a República. Essa nova cruzada começou com a dominação dos planetas que ficavam na orla exterior da galáxia, ou então na região desconhecida. Em menos de uma década, o território mandaloriano já era maior que todo o Cartel Hutt. Durante esse período, o exército de Mandalor o Supremo cresceu ainda mais, já que era uma estratégia comum dos Mandalorianos obrigar que os sobreviventes dos planetas conquistados se tornassem guerreiros. E além disso, eles tinham uma grande quantidade de trabalho forçado, já que eles tornavam alguns sobreviventes escravos. Isso fez com que a armada mandaloriana crescesse em número
e também em poderio militar, por causa dos novos equipamentos que eles poderiam construir. E é interessante comentar que, até esse momento, a República tinha poder de fogo e soldados o suficiente para acabar com os Mandalorianos, mas ela decidiu não se opor a Mandalor o Supremo, justamente porque ele não estava invadindo nenhum planeta que fazia parte oficial da República. Tudo mudou quando as forças Mandalorianas chegaram em Taris, um planeta que, apesar de não fazer parte da República, era economicamente muito importante para o Senado. Durante alguns anos, as forças da República e dos Neocruzados batalharam próximo de Taris e na zona neutra da galáxia. Mas enquanto o exército da República achou que estava conseguindo segurar as forças de Mandalor, o exército dos Neocruzados, na verdade, estava só testando a eficiência militar de seu inimigo. Quando eles decidiram lançar um ataque verdadeiro em larga escala, a frota da República não teve nem tempo para tentar reagir. Taris foi dominada e grande parte do exército republicano foi destruído. Mas toda essa ferocidade acabou sendo o fator principal no fim de Mandalor o Supremo. Os Mandalorianos estavam num caminho completamente destrutivo. Por exemplo, Mandalor o Supremo ordenou a destruição de Serroco através de armas nucleares, que aparentemente existem no universo Star Wars. Além disso, ele também autorizou o extermínio de uma raça inteira, os Cathars. Mas toda a destruição causada pelos Neocruzados acabou chamando a atenção de diferentes cavaleiros e mestres Jedi que se alistaram no combate. Muitos cavaleiros Jedi decidiram enfrentar Mandalor o Supremo, porque eles sabiam que era questão de tempo até ele dominar toda a galáxia e destruir quem se opusesse a ele. Entre esses cavaleiros estava Revan e um grupo de seguidores conhecido como os Revanchistas. Comandando 1/3 das forças armadas da República, Revan conseguiu destruir boa parte do exército mandaloriano, o que enfraqueceu consideravelmente os Neocruzados. A penúltima e mais importante batalha dessa guerra foi o combate de Altir, onde os Mandalorianos sofreram perdas irreparáveis. A campanha mandaloriana chegou ao fim, na agora lendária Batalha de Malachor V. Então Mandalor o Supremo, o mais poderoso Mandaloriano que já existiu, e Revan, o mais poderoso Jedi da história, entraram em combate direto, em uma luta que selaria o destino dos Neocruzados para sempre. Revan foi capaz de derrotar o líder dos Neocruzados, que antes de morrer revelou todo o envolvimento do Sith na Guerra Mandaloriana. Para vencer a guerra, Revan foi obrigado a usar a arma de destruição em massa, o gerador de massa sombria, que apesar de ter destruído os Mandalorianos, acabou com Malachor e corrompeu toda a vida no planeta. E com a morte de seu líder, os Mandalorianos acabaram desbandando. Mas mesmo após a sua morte, a influência de Mandalor o Supremo seria sentida em toda a história da galáxia. As mudanças que ele realizou garantiram a sobrevivência da cultura mandaloriana. Já a brutalidade da guerra foi tanta que Revan, os Revanchistas e Malak acabaram indo para o lado negro da força. E isso criou a lenda do mais emblemático Sith de todos os tempos e deu início a uma nova guerra que destruiria parte da galáxia. As Guerras Mandalorianas foram um dos momentos mais incríveis da Antiga República, e é tida por muitos fãs como o principal arco do antigo universo expandido. Espero que você tenha gostado de ter conhecido a história desse incrível guerreiro. Se você quiser muito mais sobre o universo de ficção científica, não se esqueça de se inscrever aqui no Central Pandora. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo.